né? Quando você entra numa igreja gótica, a materialidade daquela arquitetura, daquela pedra, faz com que, automaticamente, nós diminuamos o tom da nossa voz, né? Ou seja, a materialidade tem esse impacto na nossa vida cotidiana. Justamente por essa complexidade, né, do consumo, que também nos ajuda a nos autoconhecermos, porque, através daquilo que eu adquiro, ou daquilo que eu usufruo, né, eu sei se gosto ou se não gosto, se aquilo lisonjeia o meu senso estético ou me faz rejeitar. Então, ele tem essa dimensão que faz que a mudança por um ato voluntário se torne extremamente difícil. O consumo também não é uma ação coerente, né? Nesse sentido, eu adoraria concordar com a Mary Douglas, né, porque eu tive uma formação acadêmica profundamente influenciada pelo estruturalismo, e hoje o estruturalismo é quase um palavrão numa época pós-moderna, onde você procura a ordem onde há desordem, né? E a Mary Douglas dizia que ela considerava que o dia que nós tivéssemos explorado profundamente as lógicas sociais, eu, sabendo das práticas e dos hábitos de consumo de uma pessoa numa determinada esfera, eu poderia saber o que ela teria no armáriozinho do banheiro. Infelizmente, eu sou obrigada a discordar dela, embora eu, intelectualmente, adoraria encontrar essa simetria, né? Essa lógica, essa continuidade entre as esferas de consumo. Na verdade, ele é incoerente porque existem diferentes demandas e demandas contraditórias nos diferentes setores da vida. Os nossos diferentes papéis sociais nos obrigam a tomar decisões, né, que são, em muitos casos, contrárias àquelas que nós tomamos em outros. Ele também não é coerente porque as sociológicas que instruem uma dimensão, como, por exemplo, a área de alimentação, e as sociológicas que instruem uma outra esfera da vida cotidiana, como vestir, como a mobilidade urbana, são inteiramente diferentes. Portanto, então, a noção de estilo de vida como, vamos dizer, uma padronização de hábitos de consumo em diferentes áreas da vida das pessoas, ela é, em muitos casos, um conceito ilusório. Ela promete muito e entrega pouco, né? Porque você vai em busca dessa padronização e, quando o seu foco analítico chega bem perto do seu objeto, ele praticamente se dissolve, né? Porque você não encontra essa consistência, você não encontra essa tradução de um domínio para o outro. Por quê? Porque as instruções, aquilo que instrui a minha ação em um, não são as mesmas lógicas que instruem a minha ação em outro. E, por fim, né, o consumo não é homogêneo, não é coerente, porque ele lida, né, com subjetividade e com um aspecto que o Ricardo falou extremamente importante, que é o desejo. Eu gostaria até de debater especificamente o desejo, mas eu vou pular e a gente pode conversar sobre isso depois nas questões, né? Eu vou, então, agora, isso posto, né, eu vou tentar trabalhar, né, dois elementos que me parecem dificultadores dessa mudança cultural. Eu não estou querendo dizer que ela não vá ocorrer ou que ela não seja possível de ocorrer, mas que, quando nós colocamos o nosso foco analítico em compreender a lógica que instrui as práticas sociais em determinados domínios, nós vemos que as questões são muito mais complexas, que é para que essa mudança para uma sociedade verde, sustentável, o nome que nós queiramos usar, elas implicam necessariamente em mapear essas lógicas sociais, e nós não as temos mapeado. Talvez por isso, né, que a educação e a informação sobre o meio ambiente, né, não tenha dado ainda tantos frutos quanto nós imaginaríamos que eles poderiam dar. Só lembrando um trabalho realizado por mim, pela Fátima, pelo John e pela Veranice, sobre consumo político, o que se verifica? Uma das hipóteses da Michelet, e esse trabalho foi uma comparação, né, foi a repetição, aliás, não a repetição, eu estou sendo injusta conosco, né, porque foi um difícil trabalho de adequar
o questionário que a Michelle Bachelet usou para os estudantes no Canadá, na Bélgica e na Suécia ao Brasil, né, porque ele tinha questões que não faziam o menor sentido do ponto de vista cultural perguntar a um estudante brasileiro, a um jovem, se, quando ele comprava café no supermercado, ele comprava café orgânico. Por que o questionário dela estava errado? Não, porque o jovem brasileiro ele tem a família que, até quase os 30 anos, o reproduz física e socialmente. Portanto, ele não vai ao supermercado, ele não está encarregado das tarefas domésticas, ele não sai como a roupa, não sabe como a roupa suja sai do cesto no banheiro e volta para o armário dele limpo, né, exalando um perfume, né, de fofo, o que for, né? Então, o que se verifica? Verificava-se que esses jovens, depois de 20 anos de educação ambiental, porque ela é colocada nas escolas brasileiras como obrigatório na década de 80, eles sabiam tudo sobre a questão da Amazônia, do meio ambiente, estavam profundamente interessados nas desigualdades sociais brasileiras, etc., mas não tinham qualquer prática de consumo político ou prática sustentável, e, mais ainda, não pareciam estar interessados. Na parte qualitativa dessa pesquisa, que nós só conseguimos realizar esse ano, uma das jovens nos grupos focais, ela disse para mim, para a Fátima, eu faço até onde a minha mão alcança. Ou seja, isso tem a ver com o processo de construção do indivíduo na sociedade brasileira, até onde eu me julgo tem a ver com a noção de família, o peso de família versus o peso da comunidade, o quanto eu me envolvo com os meus e com o outro. Essa é a causa do outro, não é a minha causa. Então, tem a ver com dimensões muito mais complexas do que apenas a informação. Por outro lado, surpreendentemente, numa outra pesquisa sobre hábitos alimentares brasileiros, que se repete a cada 5 anos no Brasil e que, em 2011, envolveu 3.000 brasileiros das classes A, B, C e D, né, nas 10 capitais brasileiras, mais de 300 pessoas em grupos focais, foi impressionante, né, como a informação penetrou em camadas brasileiras que você não imaginaria. Por exemplo, em 2005, 2006, quando nós realizamos essa pesquisa, nas mesmas capitais, da mesma forma, com um conjunto de perguntas semelhantes, surge o quê? Ninguém, por exemplo, menciona a questão do lixo, né? Que o lixo é uma definição cultural. O que é lixo? Né? A casca é lixo, a rama é lixo. O que eu faço? O que eu reaproveito? A sobra de comida é lixo? Ou eu reaproveito? E o que eu reaproveito dessa sobra? Como Goethe ontem mencionou, que esse era um problema de antropólogo. E o que é definido como lixo?